Bom, encerrando essa sequência de vídeos sobre esforços de tração, vamos ver hoje casos práticos para dimensionamento de elementos de máquinas, considerando então o fator de segurança. Bom, no primeiro exemplo, nós temos um cabo, né, de aço que está submetido a um esforço de tração, né, e é dito que ele possui uma tensão de escoamento, o material, de 450 megapascais. E fala também que a norma ABNT determina que o fator de segurança para as condições de utilização desse tipo de cabo deve ser de 5. Né? Sendo assim, qual deve ser a tensão admissível para esse cabo? Ou seja, qual a tensão máxima de projeto que eu vou poder admitir nos meus cálculos. Como é que a gente resolve isso? Então, primeiramente, né, colocamos os dados do problema. É dado que a tensão de escoamento do material é 450 megapascais e é dado também que a norma dá um fator de segurança recomendado para essas condições de 5. Tá? A pergunta é qual a tensão admissível no cabo, então, para essas condições aqui. Ó. Tá bom? As equações, então, a única equação que a gente vai precisar utilizar é a que relaciona o fator de segurança aos limites de escoamento e a tensão admissível. Tensão admissível, então, é o limite de escoamento do material dividido pelo fator de segurança. Tá? Então, agora é só solucionar, é bem fácil. Tá? Então, partindo dessa equação, a gente tem o limite de escoamento que é dado no problema, o fator de segurança que é dado, muito simples então. É só substituir os valores, a gente chega à conclusão que a tensão admissível do material do cabo tem que ser 90 megapascais. Então vamos entender exatamente o que significa isso. Então significa que para atender às condições de segurança recomendadas pela norma ABNT, que fala do fator de segurança 5, a tensão admissível para esse cabo deve ser de 90 megapascais, ou seja, durante a utilização desse cabo, a tensão a que ele estará submetido não deverá exceder então a 90 megapascais, tá bom? É isso, pessoal, é muito simples, né? Tá bom? Na segunda situação, um cabo de um elevador foi projetado para ter uma tensão admissível de 30 megapascais. Então o material do cabo ele foi projetado para atender isso, para suportar isso. Com um fator de segurança 8. Com base nessas informações, qual que é o valor que deve ter a tensão de escoamento do material do cabo para que o material atenda às condições de projeto? Tá bom? Então, como de costume, os dados do problema, na tensão admissível do cabo, nas condições de projeto, 30 megapascais. Fator de segurança recomendado, 8. Pergunta, qual que é a tensão de escoamento do material? Então, a partir dessa tensão de escoamento, eu vou conseguir escolher qual que é o material mais adequado a partir dessas propriedades mecânicas aqui, obtidas através do ensaio de tração. A equação é essa que relaciona a tensão de escoamento, o limite de escoamento, com a tensão admissível e o fator de segurança. Resolução muito tranquila, como no outro problema, eu tenho o dado da tensão admissível, tenho o dado do fator de segurança. Então eu substituo os valores e agora eu isolo então, o limite de escoamento. Então o limite de escoamento vai ser 30 dividido multiplicado por 8. Aqui está dividindo, passando para o outro lado multiplicando. Então a tensão de escoamento mínima do material tem que ser 240 megapascais. Como é que eu entendo isso, gente? Significa que a tensão de escoamento do material do cabo deve ser no mínimo de 240 megapascais, para que o elevador possa operar com uma tensão máxima projetada de 30 megapascais, essa vai ser então a tensão admissível, considerando aí esse fator de segurança 8. Se a gente for lembrar, o fator de segurança então é o fator que eu vou ter de, como o nome já diz, de segurança, para eventuais incertezas que eu vou ter, tanto na carga, quanto ao tipo de material, ao processo do material, que vai dar características mecânicas variáveis aí.
Tá bom? Então, com base nesse limite de escoamento, eu posso agora escolher um material, né, que apresenta essas características aqui com base no seu ensaio de tração. Tá bom? Bem tranquilo. Um último exemplo, né, é um pouco mais com algumas questões, né, 3 questões. Então, tem um guindaste, né, você está projetando o guindaste, precisa definir qual a tensão admissível, né, para o cabo do guindaste. Então, estou querendo saber então as condições que eu vou admitir no meu projeto. Após os cálculos preliminares, você define que a tensão máxima admissível que o cabo deve suportar ocorrerá quando estiver elevando um container de 10.000 quilos, né, de massa e usando um cabo de 30 milímetros de diâmetro. Com base nesses dados, a gente tem que responder algumas questões. Primeiro, qual a tensão admissível do cabo nessa condição? Segunda questão, qual deve ser a tensão de escoamento do material do cabo, né, considerando que você está levando em conta um fator de segurança 8. Né? Esse fator de segurança eu posso ter determinado a partir, por exemplo, de normas técnicas. Né? E a terceira questão é esboçar um gráfico de tensão de deformação do material do cabo, indicando nesse gráfico os valores de limite de escoamento e tensão admissível calculados anteriormente aqui. Beleza? Então vamos ver quais são os dados que eu tenho de cara. Ele fala o seguinte: bom, eu fiz um cálculo preliminar, eu cheguei que a massa que eu vou poder carregar no máximo, né, é 10.000 quilos. Eu sei que o diâmetro do cabo que eu vou utilizar é de 30 milímetros. Né, e é dado também, né, que eu tenho que ter um fator de segurança de 8. Tá bom? Legal. As perguntas: qual é a tensão admissível, qual é o carregamento máximo, e qual é o limite de escoamento, além do gráfico de tensão de deformação. Legal. Equações que eu tenho, né? Primeiro, para me calcular a tensão a que o cabo é submetido, eu uso a tradicional tensão é força sobre a área da seção transversal. Essa seção transversal é um cabo, né, com diâmetro, então eu sei que ele tem uma seção circular. A área da seção circular se calcula como área é π vezes raio ao quadrado. E eu tenho a equação da tensão admissível, né, que relaciona a tensão admissível com a tensão de escoamento e o fator de segurança. Essas são as equações que eu conheço e talvez eu tenha que aplicar aqui. Ó. Legal. Então vamos à solução. Bom, primeiramente, se ele dá num pré-cálculo qual é a massa máxima que eu vou poder carregar, né, e o diâmetro do cabo, né, eu consigo achar qual é a tensão a que o cabo vai estar sendo solicitado na condição máxima. Né. Como é que eu faço isso? Eu utilizo a equação tensão é força sobre a área da seção transversal. Né. Então, se eu tenho uma massa de 10.000 quilogramas, né, máxima, eu tenho uma força máxima de 10.000 kgf, correto? Que é a força-peso dessa massa, desse container aqui. Ó. Legal. Bom, é dado o diâmetro. Né? Se é dado o diâmetro, eu consigo calcular a área da seção transversal. Né? Então, se o diâmetro é 30 milímetros, o raio vai ser metade do diâmetro, então o raio é 15 milímetros. Substituo na equação, né? Eu chego que a área da seção transversal desse cabo é 706,5 milímetros quadrados. Tá bom? Tem a força máxima e tenho a área, eu consigo achar a tensão máxima a que esse cabo vai estar sendo solicitado, né? Que é a força máxima dividido pela área da seção transversal. Então, substituindo os valores, eu sei que a força máxima é 10.000 kgf, a área eu já calculei aqui em cima, 706,5. Eu chego que a tensão máxima, né, que esse cabo vai estar suportando, né, ou seja, tensão máxima que o material vai estar suportando, é a tensão que eu vou estar considerando admissível no meu projeto. Né, é de 14,15 kgf por milímetro quadrado. Né. Então vocês lembram, né, a gente está associando a tensão admissível à máxima tensão
aqui meu cabo vai estar sendo submetido. E eu, nesse pré-cálculo, já calculei as condições em que isso vai acontecer. Por isso que eu cheguei à conclusão que a tensão admissível é 14,15 kgf por milímetro quadrado. Eu sabendo que 1 kgf por milímetro quadrado equivale a 10 megapascais, né, eu fazendo a conversão, chego à conclusão que a tensão admissível em megapascal é 141,5 megapascais. Tá bom? Legal. Então a primeira questão, carregamento máximo, já está respondida. Vamos à segunda. Qual que é o limite de escoamento? Bom, é dado o fator de segurança e agora eu sei qual é a tensão admissível. Sei esse e sei esse. Então eu consigo calcular qual é o limite de escoamento do material. Substituindo os valores, né? Eu vou fazer a operação em kgf por milímetro quadrado primeiro, né? Eu coloco 14,15 kgf por milímetro quadrado é igual ao limite de escoamento dividido por fator de segurança, que eu sei que é 8 porque foi dado. Isolando o limite de escoamento, eu tenho que o limite de escoamento é 14,15 vezes 8, né? Tá dividindo, passo para lá multiplicando. Chego à conclusão que o limite de escoamento é 113,2 kgf por milímetro quadrado. Lembra, né? Prestar atenção nas unidades, gente. Aqui eu estou usando tensão admissível em kgf por milímetro quadrado, então o resultado também vai ser em kgf por milímetro quadrado. Fazendo a conversão, se eu sei que 1 kgf por milímetro quadrado é 10 megapascais, chego à conclusão que o limite de escoamento é 1132 megapascais. Beleza? Tranquilo, né, gente? Vamos à última questão, a questão C. Né? Então vocês vejam, tem os dados iniciais, eu sei que o limite de escoamento é 141,5 megapascal e que o admissível, né, tensão admissível, e a tensão de escoamento é 1132 megapascal. Isso eu calculei nas etapas anteriores. Esse aqui é o gráfico tensão-deformação, característico, certo? Tensão vezes deformação. É só posicionar isso no gráfico. Aonde está o limite de escoamento? Aqui, né? Aonde o regime elástico termina e começa o regime plástico, certo? Onde tem aqui a região de escoamento, vocês lembram? Né? Então esse aqui é o 1132. E onde está, então, a tensão de 141,5? Está bem abaixo aqui, né? Então eu vou no olhômetro mesmo, né? Colocar mais ou menos aqui, vai, né? Isso é no olhômetro, né? Então eu quero representar aqui que a tensão admissível é bem inferior a limite de escoamento, né? Então se esse aqui é a tensão admissível, mais ou menos, né? Essa aqui vai ser minha região de trabalho, né? E essa daqui vai ser minha região de segurança, considerando o fator de segurança 8, que foi o dado do problema para me calcular esses valores aqui, ó. Tá bom, gente? Tranquilo? Vocês vejam que a gente recordou vários conceitos e essa disciplina é exatamente isso, né? A gente vai devagarzinho, passo a passo, né? Um conceito vai ser chamado lá na frente, né? Então estão todos eles associados aí. Vocês, nessa altura do campeonato, vocês já estão sabendo bastante coisa, né? Legal, gente? Bom, com isso nós encerramos essa primeira parte do nosso curso, né, sobre esforços de tração. No nosso próximo encontro, né, daqui a 3 semanas, a gente vai começar então a falar sobre esforços de compressão. Tá bom, gente? Então, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, é só vocês postarem ali no nosso fórum de dúvidas, mandar mensagem, nós estamos aí à disposição. Tá bom? Um abraço para vocês.